Hello, pessoal! Que alegria tê-los aqui para mais uma temporada do CaroCast. Confesso que eu estava morrendo de saudade de gravar aqui mais conteúdo para vocês. E hoje nós estamos retomando com uma convidada muito especial, com um assunto que eu acredito que vai edificar a vida de muitas pessoas aqui. Nós vamos falar hoje sobre a maturidade espiritual, né? Que a ausência dela pode levar a causas extremas no seu casamento, como o divórcio. E para isso, nossa convidada de hoje é nada mais, nada menos que Amanda Gomes. Uma salva de palmas, Enio, que você tava com saudade das palmas. Tava ou não tava, Enio? Ó, as palmas do Enio hoje foi até sensacionais, você viu? Eu tive coro hoje, achei muito legal. Tá vendo? A Amanda tá voltando com tudo, hein? Olha, é engraçado, porque é remido, né, isso aqui. É versão 2. Verdade. Na terceira você pode pedir música. Eu posso pedir música, né? Não, eu espero que eu também... Eu sou muito edificada pelo seu canal, sigo, sou seguidora, sou sua seguidora, sua fã. Eu acho que os nossos amigos são os nossos maiores fãs, né? Eu sou fã dessa garota. E é engraçado, porque ela falou, bom, a imaturidade, a espiritualidade, causas extremas, eu vou convidar uma pessoa... divorciada, né, Carolina? Hoje não tem mais esse título, exatamente, né, Exatamente, mas eu fui em um momento e é engraçado porque... Eu também fui, gente, né? Você também foi, né, Carolina? Mas gente, eu acho que eu sou um caso assim, extremo, inclusive. A Carolina, ela vendeu o carro e comprou de volta, entendeu? Cara, eu casei 2 vezes com o mesmo homem. Isso é impressionante, Guilherme. O Guilherme tá aqui no bastidor. Parabéns, Gui. Você é um cara muito bom, porque você conseguiu isso 2 vezes. Mas, enfim, é engraçado, porque antes aqui, gente, talvez vocês não saibam como funciona o bastidor de um podcast. Eu vou partir do pressuposto que não. Mas existe N coisas que precisam conspirar a favor para que esse momento aconteça. E foi muito engraçado, porque ontem eu estava assistindo a um podcast de uma pessoa que eu divido opiniões sobre. Bem polêmico, tá? Inclusive, eu quero até falar sobre isso, abrir uma aspas aqui na fala da Amanda, que é engraçado isso, né, cara? Que de tudo a gente consegue extrair algo bom. Às vezes a gente só precisa abrir o nosso coração e os nossos ouvidos para aprender algo. Esses dias eu tava lendo um livro e eu sou uma pessoa assim, se tem uma coisa que eu sou, é teimosa e persistente. Que bom. Isso eu sou. E por um lado isso é bom, de fato. Por quê? Eu peguei um livro, eu tava lendo lá, gente de Deus, que livro chato. E um livro assim grande, tinha mais de 400 páginas, eu lendo e não melhorava, e eu tava lendo, e às vezes eu dava uma reclamada, eu falava, meu Deus, esse livro eu vou te falar, Guilherme de Deus, aí o Guilherme... Cara, por que você continua lendo esse livro, sendo que todo dia você lê ele, você fala que tá chato, para de ler ele. Eu falei, porque eu acredito que até o final, algo de bom eu vou aprender. Não é possível, de fato, gente, nas 10 últimas páginas eu aprendi algo extraordinário. Podia ter começado a ler de trás pra frente. Poderia, mas teria aprendi. Da mesma forma o podcast da Amanda, né? Que ela me mandou. É uma pessoa que divide a minha opinião, de fato. Nesse momento, né? Porque eu já fui muito fã dele. Eu vou verbalizar aqui. Eu assisti um podcast do Thiago Nigro com o Pastor Nery e aquilo me deu Na verdade, há muito tempo tem algo gritando, assim, em mim. E eu precisava expor um lado da minha história que não é tão bonita, tão legal. Eu já falei da Amanda do marketing, da Amanda empresária, da Amanda uau, da Amanda feliz. Eu sou feliz, sou alegre. Depois eu quero falar sobre isso, inclusive. Mas existiu um momento da minha história que poucas pessoas conhecem, que foi o do meu casamento e posteriormente, o meu divórcio. E eu, Amanda, sinceramente hoje, olhando para a pessoa que existiu dentro de mim há 6 anos atrás, 7 anos atrás, que foi quando isso aconteceu, eu vejo em mim maturidade. E é louco, Carol, por que eu tenho sentido tanta necessidade de falar sobre isso? Porque, eu acredito no casamento como um ministério. Para mim, é base primeira da sociedade. E existem coisas sendo destruídas na nossa sociedade nesse momento. E eu percebo que o Brasil vai meio que na direção do resto do universo em querer criar seres humanos solitários. E isso é um pouco... E aí eu quero falar, da última vez, só voltando aqui um pouco no raciocínio, da última vez que a gente gravou sobre marketing, eu falei pra você que eu era uma pessoa um pouco polêmica. E você falou, eu amo. Porque eu também sou.
E é engraçado, porque é necessário ter coragem para você conseguir dar a sua opinião. E eu acredito que muitas das pessoas não dão opinião, não porque elas acham que é necessário ou desnecessária a opinião delas, mas sim porque elas têm medo da crítica. A gente estava conversando sobre isso aqui um pouco antes. E eu observo o universo hoje, o Brasil dentro de um sistema de governo esquerdista. Eu sou muito contra isso, eu tenho zero problema em expor isso. Eu sempre fui uma pessoa que eu honrei meus posts. Sabe aquele meme? Tipo, segure seus posts. Eu sou uma pessoa que eu tento honrar o que eu acredito. E eu acredito que o governo de esquerda, e eu falo meio que no viés do mundo, porque o mundo tá meio politizado, assim. Tem países de extrema direita e países de extrema esquerda. A gente perdeu um pouco dessa moderação, que eu acho que é legal. Mas o governo de esquerda, ele tira uma coisa do indivíduo, que é o senso de pertencimento e família. Porque a partir do momento que você consegue criar um indivíduo feito pro Estado, ele pode tudo, você entende? Sim. Porque muito do que você não faz é por temor àqueles que você ama e por temor a Deus. Com certeza. Então, essa referência que é tirada através desses governos, enfim... E aí entram N temas muito polêmicos, como a gravidez in vitro, enfim, neném de plástico. Coisas que estão direcionadas à vida. Sim, a princípios. Que são coisas extremamente delicadas. Você entende o que é você criar um ser humano através de um óvulo desconhecido, um esperma desconhecido, e gerar ela dentro de uma máquina. Sim. E você coloca esse ser humano no mundo e ele vai para onde? Ele tá aonde? Quem ele é? E eu comecei a pensar muito nisso. Eu sou uma pessoa que tento, pelo menos, consumir o máximo de conteúdo que eu consigo. E aí, ontem, foi um despertar, assim. Isso já tá latente em mim. E ontem, quando eu acabei de ouvir, você sabe, isso é prova, eu mandei para você. Oi. Uma mensagem, falei, Carol, assista. Carol falou, então, vou ver, mas vou assistir. Vou assistir. Eu falei, Carol, e eu queria gravar um podcast com você depois. Vamos falar um pouco sobre isso. Falei os temas. E a Carol, vamos, amanhã, 8h30. Eu tô aqui. Sou assim, gente, não deixe nada pro amanhã que você possa fazer hoje. Isso. É hoje. Isso. E aí, eu decidi vir aqui falar sobre algumas coisas. A primeira que eu queria falar é que eu vejo mulheres desesperadas por relacionamentos e quando estão dentro dos relacionamentos, desesperadas para terem de volta suas essências. Porque eu tenho visto cada vez mais mulheres abusadas, não no sentido do abuso físico, mas psicológico, dentro de relacionamentos doentios, porque elas pediram errado para Deus. Você entende isso? Entendo. Porque às vezes você quer só ter um namorado, mas qual? Qualquer um. Sabe? Uma vez alguém me falou assim, eu não lembro quem, de verdade, eu não lembro. Escreva num papel todas as características que você quer para o seu futuro marido. E eu pensei, que pessoa doida. Escrever num papel, característica, futuro marido? Falei, não. E tá. E isso caminhou comigo, mas ficou assim na minha memória. E eu fiquei pensando assim, por que eu preciso escrever no papel? E aí hoje eu olho para isso e penso, eu deveria ter escrito no papel, mas o meu papel foi mentalmente escrito com Deus, porque eu fiz eu olhei para Deus e falei, Deus, tudo bem, eu já passei por isso, eu fui imatura, eu errei, eu quero contar um pouco dessa história aqui hoje, mas eu quero acertar. Porque eu não quero ser uma mulher de sucesso nos negócios, na vida ou no que seja, e não ter a minha família como centro disso. Porque eu acredito que eu fui criada para isso. Eu sei que é lá que eu vou me sentir realizada. Mas na plenitude dessa palavra, entende? E eu entendo as pessoas que não querem. Tem várias mulheres que não querem ter relacionamentos, não querem ter filhos. E tá tudo bem. Só que eu, Amanda, acredito fortemente que nós, mulheres, fomos criadas para isso. Para a edificação de um lar. E eu aqui, e aí eu falo muito isso, gente, existe uma beleza na impopularidade, né? A gente também estava conversando sobre isso. É importante você entender que, para você ter uma opinião, você vai deixar de lado N pessoas que não têm a sua mesma opinião. E sustentar aquela opinião ao longo do tempo te traz benefícios. Eu lembro quando você, Carol, começou a falar sobre Deus nas suas redes sociais, etc. Eu imagino quantas críticas você deve ter recebido. Até hoje. Talvez até hoje. Só que você sustenta a sua opinião. E ao longo do tempo, você colhe frutos da sua opinião. Você tem que ter coragem de ser impopular. Porque, gente, os mornos, eles serão vomitados. Eu tenho certeza disso, é bíblico. Então, você precisa ter uma opinião. Você precisa sustentar isso. Eu sustento que a família é centro da vida da mulher. E eu sustento na família tradicional. Eu não tenho problema em falar isso. Eu falo que eu faço muita analogia pelo café, né? Para mim,
só tem 2 tipos de café. Ou é o quente ou é o frio. Exato. O morno não presta. Não é ruim. Meu sogro fala isso. Se tomou de shot, ele não presta. Não presta. Ou você toma um café ou ele está extremamente quente, ou você toma um café gelado, mas um café morno, gente. Quem já experimentou um café morno não tem nada pior do que isso. Nada. Então eu falo, pessoa morna é um tipo de pessoa que não me encanta. Aquela planta, né? Você olha pra ela, você não sabe muito bem onde você tá pisando, é um negócio muito esquisito. E é louco, porque daí, voltando aqui na minha história, eu me casei com 24 anos. E com 24 anos, eu fui criada no mundo Disney, né, Caru? Os meus pais são muito conservadores, você conhece um pouco da história da minha casa. Muito conservadores. E meus pais sempre tentaram me blindar, assim, em relação a N coisas. Então, eu não podia beber, fazer farra, errar. Sempre fui criada muito de um jeito, assim, sistemático mesmo. E eu me casei com 24 anos e eu me casei para ser uma mulher mundo Disney. Literalmente, assim, uma princesa da Disney. Eu queria viver uma grande paixão. Sabe aquela paixão que você vê na novela? Avassaladora. Aquela trenheira. Carlos Henrique, te amo! Isso, Paola Bratti, sabe? Tipo assim, uma coisa. É muito... E eu queria isso. Porque eu via aquilo no mundo não real. Porque, vamos combinar. No SBT. A maioria das coisas que a gente consome são coisas que fazem parte de palcos. Que a gente não conhece os bastidores. Eu olhava tudo aquilo e falava, gente... Mas o meu marido, na época que hoje eu olho pra ele e falo... Eu falo pra ele isso hoje. Graças a Deus, a gente conseguiu ter um bom relacionamento no tempo. Pra mim, ele era quase próximo do perfeito. Não existe perfeição. Eu entendo que o problema estava em mim ali. Hoje eu entendo. Mas eu olhava pra ele e pensava... Gente, esse homem, ele acha que ele vai ficar 20 dias fora de casa, vai chegar depois. E aí eu vou parar minha rotina porque ele chegou? E esse homem não me manda cartinha todo dia? Não me manda flor todo dia? Ele não... E olha que ele era uma pessoa que abria a porta do carro pra mim. Você tem noção tanto que isso é raro? Super. Assim, ele era um homem provedor, ele era um homem honrado, com princípios, um cara genial mesmo. Só que eu não vivia aquela paixão. Em algum momento, e aí vem aqui talvez o grande lance dessa história inteira e o porquê de eu estar aqui, né? Porque eu acredito que isso aqui é instrumento. Você me falou isso no começo e eu acredito nisso em verdade, assim. Esse podcast não é pra mim. Esse podcast é pra Deus, é um propósito. Eu acredito nisso. E eu sempre fui uma pessoa cristã, você me conhece há N tempos. A minha casa é uma casa constituída por N religiões, você sabe disso. Eu escolhi a minha. Eu carrego a minha verdade, o que eu acredito. E eu sempre carreguei essa mesma verdade. Só que eu achava que eu dava conta sozinha. Eu sempre achei no meu relacionamento, e eu tinha uma pessoa, quando eu fui casada, eu me casei com uma pessoa que era extremamente analítica, ele era engenheiro, uma pessoa prática. Eu acreditava que eu não precisava estar num lugar, você entende? Eu achava que eu não precisava estar numa igreja. Eu achava que porque eu tinha religião e eu tinha Deus, estava tudo certo. Eu não precisava buscar na fonte o que eu realmente precisava. E, na verdade, hoje eu percebo que esse foi o principal erro do meu casamento e talvez tenha sido por isso que ele tenha sido falido. Porque, eu não tinha maturidade, eu tinha 24 anos. E eu, uma menina que sempre trabalhei, sempre fui atrás de N coisas práticas, mas... O casamento, você sabe disso, você é casada por 2 vezes. Com o mesmo com o mesmo homem. Graças a Deus que com o mesmo homem, eu queria ter tido essa maturidade e os bons conselhos que você teve, Carolina. E não que eu não seja feliz hoje. Eu acho que eu tô com a pessoa que eu deveria estar mesmo. Mas eu acho assim, tem uma dificuldade da gente assimilar aquilo que é real na nossa vida. E eu entendo que o casamento, ele só funciona quando existem 3. Eu, você e Deus, sabe? Sim, tipo assim, sim. Eu, meu marido e Deus. Eu acho que essa tríade é a tríade perfeita. Porque existem conselhos que o seu melhor amigo ele não vai saber te dar. Não. E existem dores que você não vai expor nem pro seu melhor amigo. Até mesmo porque essa questão do conselho, né? Eu falo muito isso para as pessoas. A gente tem que se preocupar com quem que você vai aconselhar nas áreas da sua vida. Por exemplo, às vezes você tem um melhor amigo ali que ele é um expert em finanças. E aí você vai pedir uma opinião pra ele sobre casamento. Bom dia. E às vezes ele nem casado é. Então, assim, a gente tem que saber as pessoas chaves para quem você vai usufruir de um conselho, de uma palavra de sabedoria ali pra sua vida, né? Sim. Porque não é todas as pessoas que têm aquela capacidade naquele determinado assunto. Fato. E é engraçado, porque eu vou contar aqui uma história nossa, tá? A gente não combinou, mas eu vou contar. A Carol é minha amiga de longa data. Faz um tempo que a gente se conhece. E eu acompanhei a Carol no primeiro momento de casamento dela, no intermeio dela, e hoje a Carol é essa mulher que eu te admiro muito, cara. Eu já te falei isso. E
lá atrás, quando a Caru teve um rompimento ali com o Gui, teve um problema, num dia, eu nunca me esqueço disso, Caru. Você foi na BMI, que é a minha antiga empresa, você sentou num café e eu conheci uma pessoa que tava um pouco perdida. Isso não é vergonha pra ninguém. Às vezes a gente se perde. E é engraçado, porque naquele momento, eu sei que você ali talvez já era cristã, eu não me lembro tão bem, mas você não tava atuante. E eu vi uma Caru meio divagando, assim. E eu lembro que eu falei pra Carolina, assim, ela queria ir pra Brasília fazer X, você lembra disso? Alguma aniversário, coisa? Comemorar uma festa de aniversário. Eu era crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Isso, tipo isso. E eu falei, Carolina, você não vai, cara. Porque isso não tem nada a ver com você. Essas pessoas não têm nada a ver com você. E você não é isso. Você pode estar isso, mas você não é isso. E aí, Carol, aqui a gente tem uma coisa muito importante, né? Não adianta você querer um bom marido, um bom relacionamento, uma boa pessoa pra conviver com você, e você tá buscando ela lá na Sedna. Não existe mais Sedna, né? Não são lugares pra você buscar uma pessoa, porque todo mundo que tá ali tá um pouquinho perdido. Eu não tô falando também que você vai arrumar um namorado na igreja, não tem essa hipocrisia. Mas assim, eu acho que você tem que saber onde você busca determinadas coisas e quem são as pessoas que te aconselham. Ali com 24 anos, a Amanda, era uma menina muito proativa para trabalho, burra, literalmente, emocionalmente. Porque não existe a carga emocional em mim. Eu era uma menina que casei e fui me perdendo com o tempo porque eu não tinha a base forte que eu precisava. Sabe? Por mais que eu tivesse Deus no meu coração, eu não tinha Deus na minha casa. Isso é muito sério. Esses dias eu aprendi algo essa semana. Inclusive, eu vou compartilhar aqui com vocês. Quando você não tem uma base, né, sólida, assim, forte, você tem que cavar muito fundo. Muito profundo. Você tem que ter raízes profundas. Sim. Porque qualquer vento, se você não tiver uma raiz muito profunda, ele pode te derrubar. Te leva. Então, muitas vezes as pessoas me perguntaram assim, vou dar o meu exemplo. Ah, Carol, por que em determinado momento da sua vida, às vezes você foi tão radical? Sim. Porque eu fui radical em um determinado momento da minha vida e eu precisei ser radical. Sim. Para que eu pudesse ter a restauração do meu casamento e da minha família. Eu precisei ser radical, tanto eu quanto o Guilherme. Eu já contei isso em um episódio aqui. E eu entendi que aquele momento foi extremamente fundamental porque o ambiente no qual eu vivia, as pessoas que estavam ali ao meu redor, a base que eu carregava não era algo sólido. Então, se eu não tivesse sido radical e tão profunda naquele momento, eu não teria conseguido a restauração da minha família. Sim. Eu não teria conseguido ter de volta o meu marido, ter minha casa, meu lar. Então foi extremamente necessário que eu criasse essas raízes profundas para que eu pudesse continuar ali a minha jornada, a minha caminhada. E a nossa geração tem um problema enorme com a dor, né? Eu não sei se você tem essa percepção, assim. Eu sinto que não é nem com a dor. Eu acho que eu falei aqui errado, assim, é uma palavra que talvez é com sofrimento. Eu falo muito isso para as pessoas. Felizes são aqueles que conhecem Deus na alegria e não no deserto. E felizes, mais felizes, duplamente felizes, dupla honra tem aqueles que amam a Deus nos seus momentos de alegria. Porque é louco, eu, Amanda, sempre amei muito a Deus, mas dentro da minha casa ele não era tão presente, no meu coração ele era. E esse foi o meu maior erro, isso destruiu a minha casa. Mas quando eu entendi que eu precisava colocar Deus dentro da minha casa, independente da crença da pessoa que estivesse comigo, apesar de que hoje eu, Amanda, N temas polêmicos aqui, né? Eu acredito na família tradicional, eu acredito em Deus, etc. Mas eu, Amanda, acredito que o julgo desigual não funciona tão bem, porque quando você profetiza uma mesma fé, independente da fé que você escolha, eu não tô falando que você tem que ser cristão, enfim, né, evangélico, você pode ser católico, você pode ser, enfim. Mas eu acredito que existe beleza em você adorar a Deus junto com quem caminha com você. Né? Então, eu lembro que naquele momento, quando eu decidi pedir o meu divórcio para uma pessoa que eu tenho certeza que me amava, e eu acredito que esse amor é carregado no tempo, porque quando você ama a pessoa para além da pessoa, que eu acho que é o que eu fiz com o Bruno, faço com ele até hoje, uma pessoa que eu amo e honro, eu falo sempre muito bem dele, é da pessoa dele. Ele não foi a pessoa que eu carreguei para minha vida, mas eu carreguei para minha história, porque ele me ensinou. E ele foi uma pessoa tão serena, porque quando eu falei pra ele assim, eu quero o divórcio, a única coisa que ele me disse foi: o que eu posso fazer para que isso não aconteça? E eu era tão imatura, Carolina, que eu não vi beleza nessa fala. E eu falei pra ele: nada, porque eu já não sou mais apaixonada por você.
putz, que bosta. Assim, desculpa. Que bosta. Tipo assim, que pessoa imatura. Que loucura as pessoas acreditarem que você planta bases, cria raízes e faz fortalezas e edifica o seu lar através da paixão. A gente conversava aqui um pouco antes, isso foi uma coisa que eu aprendi no podcast que eu assisti, que amores deveriam começar através da admiração, porque ela consegue ser eterna no tempo. Quando você admira alguém, você passa a amar alguém, é quase que automático. Sim. Porque realmente você vê princípios e belezas naquela pessoa. A paixão é química, ela passa. Aquela coisa da novela, ela só acontece na novela mesmo. Na vida real, Carolina, seu marido acorda gato, lindo, perfeito. O meu acorda. Eu adoro, Carolina. Guilherme, eu tô te vendo pelo vidro, cara. Você é muito gato ele mesmo. acorda muito lindão, assim. Já pentei o cabelo pra trás, não com esses olhos verdes, assim. Ele não tem bafo, né? Não tem. Ele escova o dente antes da Carol acordar, eu tenho certeza. Que e não briga. Vocês nunca brigaram? Você já brigou? Eu? Nunca brigou. Guilherme, você já gritou? Nunca gritou, eu tenho certeza. Não, confesso pra falar que realmente o Guilherme, pra ele gritar, assim, pode ficar preocupado o dia que ele der um grito. Mas entendeu? E você, Carolina? Você já gritou? Então, vamos voltar pro tema de hoje. Vamos voltar pra mim. E aí, o esquema né? Eu fico pensando, assim, eu paro, olho pra mim ali, há 6... Porque 6 anos, você concorda comigo que é uma timeline muito curta? Sim. Só Deus poderia me dar a sabedoria que eu preciso num curto espaço de tempo. E você sabe, você já chorou comigo N vezes na porta da minha casa, da minha atual casa, dentro do carro. Falando pra mim, Amanda, você consegue ir até um momento, Deus faz o resto, só que você precisa entregar. Entregar confiando no que você tá entregando. E eu lembro que eu falei isso pra Caru hoje, já corto o tempo na minha vida de hoje, eu estou casada, entre aspas, né, Carolina? Isso é péssimo, tá? A gente vai oficializar isso, se Deus quiser. Mas não façam isso. Em nome de Jesus, não façam isso em casa. Isso dei uns puxão de orelha na mão. Não façam isso em casa, tá bom? Mas é engraçado, porque uma das coisas principais pra mim, olha isso é você não negociar com Deus, né? Eu falo isso, assim. E eu falei isso pra você já. Que um dos principais pontos da minha vida e da minha dificuldade de escolher como eu vou caminhar daqui pro resto da minha vida, se Deus quiser, eu quero, e eu falo isso pra Deus todos os dias, Deus, eu quero uma pessoa que te ame como eu te amo. Ou pelo menos que te conheça como eu te conheço. Porque todos os dias eu faço a mesma oração pra Deus. Eu falo, Deus, eu quero te conhecer pela face. Não me leva tão cedo, mas me faz ter um relacionamento com você tão profundo, a ponto de eu conseguir te reconhecer pela face, que você consiga me chamar pelo nome que você me deu. E é engraçado, porque as coisas foram perdendo no tempo, porque é verdade que, pra mim, Deus combina com uma palavra que eu amo, que é esperança. Você coloca o seu celular pra despertar, não na certeza que você vai acordar, você não tem. Você coloca o seu celular pra despertar porque você tem esperança de que você vai acordar amanhã. Que Deus vai te dar aquele merecimento de acordar amanhã pra realizar grandes coisas e ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Ou pelo menos tentar, né? Que é o nosso exercício todos os dias. Mas eu penso assim, que eu cheguei num momento em que eu perdi um pouquinho de esperança. Porque daí eu me divorciei e quando eu fui pro mundo, eu entendi que o mundo era um lugar estranho, sabe? As pessoas estavam meio esquisitas. Aquele cara que eu via problemas enormes, que não eram problemas, era a minha imaturidade, ele, na verdade, era um cara muito acima da régua. E quando eu fui pro universo, eu falei, uau, como vai ser? Eu, Amanda, nunca usei droga. Eu, Amanda, não gosto de beber. Eu, Amanda, não negocio algumas coisas. O que eu vou fazer agora? Porque agora eu vou morrer sozinha. E é engraçado, porque isso pra mim passou a não ser um problema. Eu pensei, tá, essa escolha foi minha, eu errei, eu assumo, mas eu tenho que assumir, literalmente, Deus. E se for pro resto da minha vida eu passar sozinha, beleza. Só que com uma pessoa mais ou menos, eu não vou ficar. Com uma pessoa que pelo menos não tenha as mesmas críticas ao universo, ao mundo, e os mesmos princípios no mundo, não vai dar pra mim. E eu sempre falo isso, é importante você olhar pra pessoa que você quer carregar do seu lado, tipo, junto, tete a tete, par a par. Tá, eu olho pro universo. Quando eu olho pra uma pessoa e eu julgo mentalmente, apesar de ser péssimo, mas a gente julga o tempo inteiro as pessoas. Quando você critica atitudes, momentos de mundo, a pessoa que tá do seu lado pensa do mesmo jeito? Porque se você for conservador e a pessoa que tá com você for libertina, deu ruim. Como é que você cria seu filho? Se você acredita em Deus e a pessoa que tá com você é ateu,
é duplo trabalho. Talvez você seja a edificação daquela pessoa e a transformação daquela pessoa. Pode ser, eu acredito nisso fortemente. Mas você vai ter que trabalhar muito, entende? Para que isso aconteça. Você tem que pagar um preço, né? Você tá disposta a pagar? E o preço é caro. E aí é engraçado, porque hoje, no meu relacionamento atual, eu passo por N conflitos. E a gente já conversou sobre isso. Só que eu assumi pra mim que desistir não é uma opção. As pessoas desistem muito facilmente daquilo que elas acreditam. Na primeira crítica, no primeiro problema, na primeira dificuldade, elas falam, tá tudo bem, eu prefiro sozinha. A gente tá num mundo individualista / egoísta. Isso é um problema. Hoje a geração, ela é muito assim, ela prefere trocar do que consertar. Fato. Minha TV estragou, eu não vou consertar, é melhor eu comprar outra do que eu ir lá e arrumar a que tá estragada. Sim. E da mesma forma, eles também fazem com o relacionamento. Meu relacionamento não tá bom, então é muito melhor eu trocar por outra pessoa do que simplesmente investir o meu tempo nisso, sabe? Sim. Mas olha pra você ver como que é a engraçada vida, né? A gente está aqui falando sobre maturidade espiritual. E até agora a gente não falou o que é a definição, para mim, de maturidade espiritual. E para mim, maturidade espiritual, ela só é alcançada quando você passa por problemas, quando você enfrenta obstáculos e você vence esses obstáculos. Sim. Isso é que você começa a construir a sua maturidade espiritual. Recentemente, a gente estava lá na igreja e eu recebi uma palavra, eu fui falar sobre o problema que eu passei recentemente e falando de quantas coisas que eu já enfrentei, quantos desertos eu já passei na vida, né? Foi da separação, momento de separação da minha família, foi da perca de 2 filhos, então fui contando sobre esses problemas. E eu falava muito que enfrentei esses problemas porque eu tenho muita fé naquilo, no propósito que o Senhor tem para minha vida, sempre tendo muita fé. E uma pessoa me falou algo interessante que eu guardei comigo. Não é só pela fé que a gente enfrenta problemas e que a gente consegue superar e vencê-los, mas pela maturidade espiritual que você carrega. Fato. Quando você tem uma maturidade, que você já enfrentou um problema e superou, eu enfrentei primeiro o divórcio, superei, enfrentei depois uma perda, depois eu enfrentei outra. Você vai, eu acredito que são níveis de maturidade que você vai subindo. Né? Que você vai subindo e você vai entendendo aquilo. É impossível uma pessoa... Ou antes, quando eu passei pela separação do meu casamento, eu me cobrava muito. Eu falava, gente, mas precisou chegar nesse ponto? Por que eu realmente precisei passar por isso? Por que eu perguntava muitos porquê? Por que isso? Por que isso? E eu fui entender que eu não tinha como me cobrar algo que eu não tinha, entendeu? Não tinha como cobrar maturidade, sendo que eu não tinha passado por nada. Era uma filhinha de papai, de mamãe. Tinha acabado de sair do castelo da Cinderela. Então, assim, tava na Disney. Como que você queria cobrar algo de uma pessoa que nunca tinha enfrentado nada, nunca tinha vencido nada na vida? E é muito louco, mas a nossa família, ela carrega, por exemplo, literalmente, coisas que a gente talvez, por falta de maturidade, não consegue enxergar. Eu imagino, Carolina, de verdade eu imagino, porque hoje eu olho pra minha mãe e assim, eu tenho um uau pelo meu pai, né? Mas hoje eu olho pra minha mãe e penso, cara, quantas renúncias minha mãe deve ter feito e quantos nãos ela deve ter tomado e quantas vezes ela não deve ter sido feliz pra manter a minha casa de pé. Acreditando sempre que, e aí é uma coisa que eu gosto muito de falar, Deus nunca, nunca te prometeu em lugar nenhum da Bíblia, se você achar, você me mostra, tá? Eu nunca achei, eu já li ela algumas vezes. Tô lendo de novo, te falei, né? Eu nunca encontrei na Bíblia um lugar em que Deus me prometesse felicidade. Ele me prometeu alegria. Sim. E alegria e felicidade são coisas muito diferentes. A alegria, ela não é uma linha estática e perene, entende? Ela transita no tempo com você. E é importante você viver desertos. Eu penso muito nisso, Caru. É louco, tem uma parte da Bíblia que eu amo e fala sobre o deserto e sobre a provisão de Deus no deserto. E Deus mandava maná na necessidade e no tempo para aqueles que confiavam nele. O alimento necessário, preciso daquilo que você precisa quando você pede, ora e confia. Só que existiam pessoas que confiavam Merry Christmas. Merry Christmas é uma piadinha interna, depois eu conto um dia. Mas more or less, assim, era uma pessoa que confiava, bom, tá, mas deixa eu guardar um pouquinho, porque vai que amanhã ele não me manda. Só que isso apodrecia no tempo. Porque você entende que Deus só é fiel e ele só honra aquele que crê nele em absoluto. Não é mais ou menos. Não é um pouquinho.
Ah, eu oro hoje, mas amanhã eu esqueço. Tá bom, mas então ore mais. Lembra que Deus não precisa de você. Você precisa dele. Ele é o sol, você é o espelho. Se você tiver quebrado em 1000 pedaços, ele brilha igual nos 1000 pedaços. Essa questão da alegria e da felicidade, eu gosto muito de carregar algo prático e simples comigo. A alegria, ela é algo que ela permanece. A felicidade, ela muda de acordo com as circunstâncias. Isso, fato. Então, a alegria, você tem que ter ela nos momentos difíceis da sua vida. Sim. A alegria, ela é uma decisão. Você decide ser uma pessoa alegre e caminhar no Senhor. A felicidade, ela pode ser alterada. Dia pode... ganhei uma bonificação no trabalho. Uau! Que felicidade é status, a alegria está em Deus, né? A alegria está no Senhor. Então, você se alegra até por você passar por momentos difíceis. Eu tô passando por isso, mas a alegria vem, porque ela sabe que o Senhor vai mandar a sua provisão. Você sabe que o Senhor está com você naquele barco, naquela tribulação. Junto, né? Juntamente com você. Eu gosto muito de uma outra parte da Bíblia em que a pessoa... agora me ajuda aqui, porque você sabe mais que eu. Quem caminhou sobre as águas... Você sabe mais que eu. Certeza, sobre a Bíblia não é possível. Quem foi que caminhou sobre as águas? Pedro caminhou sobre as águas. E Pedro, enquanto ele olhava para Jesus caminhando sobre as águas, ele ia bem. Sim. Mas em algum momento ele olhou para a água. Ele olhou para a situação, que para aquela situação. ondas. Tipo assim, meu Deus, não dava só para abrir aqui com um cajado o mar e eu caminho no chão. Então, assim, às vezes as circunstâncias parecem muito não favoráveis. Putz, você caminharia sobre as águas, cara? Num oceano? Hoje talvez sim. Ontem será? Hoje talvez você esteja caminhando sobre as águas. Sim, aliás, eu acredito que você está caminhando sobre as águas, de verdade, assim. Mas eu acho que quando as circunstâncias te transformam, talvez o seu eu, o seu core, ele ainda não esteja forjado naquele que deve ser, que pra mim é a palavra, entende? Porque quando você consegue alterar o seu comportamento de acordo com o lugar em que você está, o que você quer no momento, e você abre mão dos seus princípios e do que você acredita, confia em mim, você vai sofrer. E é aquela história, né? Eu vejo muitas mulheres desesperadas por relacionamentos, em relacionamentos que elas não deveriam estar, mas que estão por medo da solidão. E aí eu vejo uma sociedade doente, porque tem mulheres infelizes, muito infelizes, passando por relacionamentos extremamente complexos e abusivos, porque elas têm medo de entregar e confiar, porque todo mundo fala, não existe mais homem solteiro bom, não existe mais pessoa legal na sociedade, a família acabou, não. Deixa eu contar uma coisa pra você. Eu, Amanda, não conheço aquele que foi abandonado quando entregou, entendeu? Eu não conheço. Eu não fui. Não quer dizer que eu esteja com a pessoa que me dá zero dificuldade. Muito pelo contrário. Hoje, a pessoa que caminha comigo, o Vitor, ele é a pessoa que talvez me transforme e me edifique de forma sistêmica, profunda, porque eu preciso me alterar muito para caber, entende? Nessas duas experiências, Amanda, que você teve, né? Como que você acha que a falta de entendimento da palavra, ela pode afetar um casamento? Você pode falar muito bem sobre isso. Talvez eu seja autoridade para falar sobre o fracasso, né? E tá tudo bem, eu gosto disso. Eu falei hoje no meu Instagram algo que é muito real, assim. Eu nunca quis agradar todo mundo, Carol. Quando eu me coloco como uma pessoa de direita, politicamente, ou quando eu me coloco como uma pessoa conservadora, eu sei que N outras pessoas vão me detestar por isso. E tá ok. Eu sei da minha verdade, tá tudo bem carregar ela. Eu acho que a falta do que é espiritual, a carga espiritual que eu carrego hoje, o discernimento que eu tenho, me fez fracassar porque eu não tinha esperança. Sabe aquilo que eu te falei, que Deus combina com esperança? Pra mim é quase que a definição. Porque eu olhava pro meu problema que era mínimo e eu não entendia que o mover das coisas estava em mim. Porque o ser humano tem muito daquilo de querer delegar responsabilidade. Eu não sei se você tem esse sentimento. Eu tenho. Eu tenho o sentimento de que as pessoas querem muito falar que o outro tem sucesso porque o outro deu sorte. Por exemplo, a fulana de tal tem sucesso na internet porque ela começou cedo. Porque há 10 anos atrás era assim, assado. Deixa eu te falar, é muito fácil você julgar quem tá fazendo. Difícil você ir lá e fazer. Então, assim, eu naquele momento, eu não tinha esperança, porque eu tinha Deus em mim, mas eu não estava ativa com Deus. Você entende a diferença disso? Sim. Porque hoje eu sou uma pessoa que eu acordo e durmo falando de Deus. Eu tenho no problems em colocar isso no meu Instagram todos os dias.
Todos os dias eu posto uma palavra, uma música, alguma coisa, ou eu falo de Deus. Eu tinha vergonha de falar sobre isso. Eu tive por muito tempo vergonha de falar sobre aquele que me criou, você entende? O dono de toda a eternidade. Porque você entende que a eternidade sai daquele que já me conhece, do meu começo até o meu fim. Deus sabia da minha história. E talvez ele me testou no meu deserto e me provou que mesmo eu conhecendo ele, eu precisava estar alinhada com ele. Gente, é louca essa questão aí. A Amanda tava falando aqui, eu tava viajando nessa questão de você ter, né, coragem para você enfrentar aquilo que você acredita, né? Sim. Quantas vezes eu já fui cancelada na internet? Eu falei até que um cancelamento é um lifestyle, né? É tipo isso. Porque por diversas vezes o cancelamento veio, por você colocar a sua opinião, colocar os seus princípios, os seus valores ali. Até hoje, direto, tem pessoas que às vezes gravam um episódio aqui e ela não concorda com essa questão do princípio da família, Deus, e tá tudo certo, entre aspas, tá? Tá tudo certo, desde que não seja pra conviver comigo, dormindo comigo, ok, entendeu? tá tudo certo. Se você acha isso, tudo bem. Eu não consigo viver assim. E aí que tá, Carol. Tipo assim, esses dias eu encontrei uma amiga muito querida pra mim. Falei pra ela, e aí, como é que tá o seu relacionamento? Ela falou, menina, eu tô namorando um cara. Eu falei, e aí, como é que é? Ela, não, ele é... Sei lá o que ela falou, assim, a religião que ele seguia. Como é que chama aquele povo que faz o chá de Sandaime? X. Ele é isso aí, e ele não sei o que... E eu fiquei olhando pra ela paralisada, assim, um minuto. Obviamente, eu tive que perguntar, né? Porque você sabe, eu gosto de uma polêmica. Eu olhei pra ela e falei assim, tá, mas... Você vai lá beber ou ele vai deixar de beber e vai lá com você? Ela falou, nenhum dos dois. Eu falei, bom, então você sabe que tem prazo, né? Porque tem prazo. É um fato. Então, assim, eu naquele momento ali, o que me faltava era um alinhamento, um caminhar junto. Porque você entende que mesmo que a outra pessoa não esteja alinhada com você, se você está com Deus, Deus transforma ela. Sim. Porque, aí é o problema. É aí que tá o problema. Porque você me fez uma pergunta, né? O que a falta fez lá no passado e como está hoje, né? Mais ou menos isso. Hoje, eu, Amanda, sou uma pessoa que não negocio isso, falo sobre isso, vivo embaixo disso. Eu olho para o meu relacionamento e eu penso, eu não sei quanto tempo vai demorar para nós estarmos no mesmo lugar. Mas eu entreguei para Deus e entrego todos os dias o filho que ele conhece e que ele sabe tudo o que ele precisa e necessita. E eu não acredito que uma pessoa consegue ser feliz, isso é uma coisa real em mim. Eu não acredito que uma pessoa consegue ser feliz se ela não for preenchida por Deus. Não tem como. Existem lacunas no seu coração, coisas e desertos e momentos que você não vai contar pra ninguém. Nem pro Guilherme, nem pro seu melhor amigo, pra ninguém. É só Deus que conhece. Existem verdades e mentiras que é só Deus que conhece. Eu acredito que a pessoa, é aquilo que a gente conversou aqui, a pessoa ela pode aparentemente ser feliz, com a felicidade momentânea, né? Aquilo, mas ela não consegue ser uma pessoa alegre. Alegre, não. A alegria só provém do Senhor. Sim. E, dando até no meu caso mesmo, a palavra, a falta de entendimento da palavra, ela afetou e muito toda uma estrutura familiar. Por quê? Porque você não conhece nem qual que é o papel da mulher. Primeiro ponto, eu não sabia qual que era o papel da mulher. Você não sabe qual que é o papel do homem. Você não sabe qual que é o papel da família. Você não sabe o propósito da família. Então, assim, a falta de entendimento da palavra, ela já é 90% de fracasso de um casamento. Eu sei que nosso tempo tá estreito, mas eu queria falar uma coisa sobre isso que você tá falando aí. Uma OBS importante. Esses papéis, eles vão, com o tempo, sendo transformados. Isso é um problema. Eu não entendo que a mulher tem que ser ali, talvez, só aquela mulher. Só. Olha que absurdo isso que eu estou dizendo, prestem atenção. Mas eu não acredito que a mulher tenha que se entregar tão e unicamente para o seu propósito primeiro, que é a casa. Mas eu acredito fortemente que, se você não faz isso primeiro, você não pode fazer outra coisa. Você entende o que eu tô falando? Eu acho que a mulher até pode trabalhar, buscar independência, PPP, eu sou essa mulher. Mas se ela não cumprir o papel primeiro dela, que é edificar a casa dela, esquece. Você tá fracassando nisso, você fracassou em tudo. Você fracassou em tudo. E é engraçado, porque hoje em dia a gente tá numa sociedade em que tá lá o Caio Castro para provar isso, que o homem divide a conta com a mulher na mesa, e o cara tem N relacionamentos de um só. E eu fico impressionada com como nós mulheres permitimos isso.
Porque você concorda que tudo nessa vida é permissão? A pessoa só faz com você aquilo que você permite. Sim. E nós, mulheres, somos talvez a parte sábia do relacionamento. Ou com certeza nós somos. E cabe a nós falarmos não para coisas. Esses dias eu tava pensando sobre isso, foi algo que queimou no meu coração, né? Estudando Gênesis. Gênesis, pra mim, é o primeiro que todo mundo deve estudar. A gente não sempre era aprende. Jó. Não. Gente, tem uma piada interna boa sobre Jó também. A gente aprende muito em Gênesis. E eu tava vendo por que Deus tirou a mulher da costela de Adão. Sim. Cara, tantos outros lugares pra tirar costela. E Deus tirou logo da costela, né? Eu fiquei meditando ali sobre isso, falando, gente, mas por que da costela? E aí foi pesquisando sobre a costela que eu fui entender que a costela, ela é o quê? Ela nada mais é do que ela protege todos os órgãos vitais. Né? Se você não tivesse a costela, um acidente que você sofre ali, que você cai, seria vital para sua vida, né? Seria fatal. Sim. Então, ali, a função da costela é essa. Então, a mulher, ela foi tirada da costela porque a função da mulher é proteger seu lar. Sim. A função da mulher é proteger os seus ali, ó. Sim. Nós somos não só a sabedoria da casa, mas nós somos aquela que protege o que nós temos de mais precioso. A edificação, que são os filhos, que são sua família, a palavra do Senhor. Então, a função da mulher, ela vem para essa. E a partir do momento que você não cumpre com a sua função, que você foi destinada, tudo aquilo desequilibra. Toda a casa é destabilizada. Fica disfuncional, né? E aí, só pra gente amarrar e finalizar, o que eu penso hoje é muito simples. Se eu não estiver disposta, eu, que sou centro edificador do meu lar, eu, mulher, digo, você aí na sua casa, se eu não estiver disposta a sofrer um pouco mais, a abrir mão um pouco mais, a entregar um pouco mais e a orar muito e confiar, eu posso desistir antes de entrar. Porque se eu esperar do homem a mesma sabedoria que eu preciso ter, eu fracassei. Se eu esperar do homem a mesma entrega que eu preciso ter, eu fracassei. Se eu esperar do homem o mesmo bom senso que eu preciso ter para escolher em que brigas entrar, em que brigas não entrar, eu fracassei. Porque não é natural do homem isso. Sim. O homem é provedor. E é engraçado, porque como a gente inverteu isso, os que não são sucumbem grandes mulheres. Eu percebo isso, assim. Porque se a mulher não se sentir protegida, confortável para exercer o papel dela com excelência, as duas coisas ficam disfuncionais, você entende? E, nossa, que papo piegas, que coisa de gente conservadora chata. Tá bom, tenta fazer diferente. Você me liga prova depois. Que da outra forma dá certo. Porque eu tentei. Eu tô te falando de verdade. E eu fui me perdendo pro mundo. Eu tinha amigo... Eu vi esses dias um negócio da Rita Lee. Eu sou super fã da Rita Lee. Como diria ela mesma, uma boa pessoa, um péssimo exemplo, realmente, né? Mas ela fala algo que é genial, assim. Ela fala em algum momento, ela é tão galera, ela é tão legal, coisa chata. Tipo, eu era essa pessoa, eu era tão galera, tão uau, tão imersa no universo que era zero meu, que eu fui me perdendo pro que era importante. Eu tentei fazer diferente, deu muito ruim. Eu separei. Eu acho isso muito ruim. Verdade. É uma mácula que é uma marca, uma mácula, um problema e um tabu. Porque hoje mulheres... Eu sou uma mulher jovem. É muito estranho falar, uau, você já casou e já separou? Eu falo, menina, já casei de novo? Pensa que loucura. Isso acontece comigo também. Não é? E é engraçado porque as pessoas, obviamente, te julgam num primeiro olhar, só que elas não param pra te olhar antes e hoje. E, Caru, eu vou te falar uma coisa. Se eu fosse a mesma Amanda que eu era lá atrás, eu já tinha largado há muito tempo, tá? Eu tava solteirona. Porque o nível de resiliência e de entrega que hoje eu tenho é completamente diferente. Você já me viu chorar N vezes por um mesmo motivo. Eu oro todos os dias. Eu falei isso esses dias pro Vitor. Eu falei isso aqui abertamente porque eu realmente falei isso pra ele. Eu falei, Vitor, o dia mais feliz da minha vida... E ele fez assim, né? Porque o mais feliz da sua vida tem que ser muito feliz. O dia mais feliz da minha vida vai ser o dia que eu conseguir te provar que só existe alegria quando você conhece a Deus intimamente. Esse relacionamento, ele vai te transformar. E aí, Caru, pra terminar, o que eu queria, na verdade, quando a gente se propôs a conversar e etc., era falar com mulheres mesmo, sabe? Eu acho que você tem esse canal de comunicação tão importante. E aqui eu quero fazer 2 observações pra gente finalizar. A primeira é que
não existe possibilidade também, e eu não vou ser essa pessoa nunca, tá? De falar pra uma mulher que está em sofrimento latente do lado de um cara que não quer ser transformado. Porque você percebe que quando você voltou com o Guilherme, existia um... Eu não conhecia o Gui antes, né? Conhecia de ouvir falar, mas conheço ele hoje. E eu sei o homem que ele é hoje pra você, mas eu imagino que ele não era o homem que ele é hoje. E eu fico imaginando que se ele não quisesse ser transformado, ele não tivesse entrado na sua, caminhado com você no mesmo barco, pra mesma direção, isso também não teria dado certo. Não. Eu acho que uma coisa é você entregar a Deus e confiar e ver no outro movimentos de mudança. Não quer dizer que a mudança tem que ser imediata, como você quer. Porque uma coisa é você mimado pedindo pra Deus. Outra coisa é o tempo de Deus sobre as coisas. Sim. São coisas diferentes. Assim, eu olho para quem caminha comigo e é o que eu gostaria de falar para as pessoas de casa, assim. Olhe para quem caminha com você e entenda se aquela pessoa tá alinhada com você em princípios e valores. Se ela tem um movimento de mudança para aquilo que você acredita que é necessário para sua família, alinhe esse pensamento e entenda se é suficiente. Porque eu jamais serei, Caro, e eu não serei, tá? Nunca. Por mais que eu acredite na palavra 100% e eu honro a Deus em tudo que eu pelo menos tento, me esforço pra fazer isso todos os dias. Mas eu não sou a mulher que vou falar pra você, aguente um casamento, seja o que for, do jeito que for, como for. Eu não acredito na infidelidade, a não ser que ela queira ser transformada. Eu não acredito em N problemas que são, às vezes, internos de uma pessoa se ela não quiser ser transformada e não buscar a Deus. Eu não acredito que uma mulher tem que passar, por exemplo, por abusos físicos, psicológicos, N outros, e suportar ali para sempre, sendo que, por mais que ela ore e que ela esteja diante da palavra e sob e embaixo da palavra, se ela não estiver do lado de uma pessoa que esteja, pelo menos, inclinado a querer se transformar. Sim. Então, não aceite menos do que você merece, sabe? E seja aquele homem forte, porque tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos. Fracos. Não seja essa pessoa. Seja uma pessoa forte, seja uma mulher forte, seja uma mulher que edifica o seu lar, que não teme em falar sobre Deus na sua casa. Não interessa que seu marido acredite, e não interessa também a sua religião, mas profetize a sua fé. Fale sobre Deus. Liga lá a sua música preferida. Liga o seu podcast. Hoje você não precisa, graças a Deus, apesar de eu achar que isso é muito necessário, você estar na casa do Pai é completamente diferente. Você não é tão perfeito ao ponto de não precisar de Deus, mas por mais que eu acredite que você precisa ir, mas liga na sua casa ali um podcast que fale sobre isso. Fortaleça esse relacionamento a três. É isso. E bom, é isso. Pessoal, o nosso tema de hoje foi a respeito da maturidade, né, espiritual, que eu quero deixar aí para você de casa. Uma frase que eu nunca mais esqueci. Quem faz o que quer é criança, adulto faz o que precisa ser feito, e isso se chama maturidade espiritual. Tenha maturidade, busque a palavra do Senhor como centro do seu lar, como centro da sua casa, como direção para a sua família, para que você venha ter um casamento próspero, para que você venha entender o seu posicionamento como mulher, para que seu esposo venha entender o posicionamento como homem provedor da sua casa. E eu quero muito agradecer a presença da Amanda aqui em mais esse episódio, da Amanda que já é de casa, né? Te espero no próximo, que daí eu deixo você pedir música, como eu disse. Obrigada, gente, pela paciência. Obrigada, eu sou sua fã. Obrigada a você aí de casa que está nos acompanhando, nos assistindo. Não deixe de compartilhar esse episódio com mais pessoas que precisam ser edificadas através dele, através da palavra do Senhor. Um grande abraço e até a próxima. Beijos.